Vai pra lá? Fala aí, pessoal, conforme prometido a gente vai dar então início aqui aos nossos vídeos. Meu nome é Gabriel Guimarães, eu sou barista aqui da Unique Cafés e a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: o que é café especial no final das contas? Imaginem vocês que café é uma fruta. Vocês lembram disso, que café é fruta? Vamos fazer uma comparação com uma outra fruta, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês imaginarem aí. Na árvore de laranja, ao mesmo tempo que você tem uma laranja grande, bonita, aquela que você olha tá amarelinha, suculenta, aquela laranja que você tem vontade de chupar, em contrapartida tem uma outra ali que tá verde, pequenininha. Você olha uma lá no topo da árvore que tá quase apodrecendo, se você não colher ela, vai dar errado. Tem uma lá no chão já, que já tá podre. Sabe qual que é o diferencial do pomar da laranja para a árvore de café, pessoal? A laranja é desse tamanho aqui, ó. Fica mais fácil da gente selecionar a que está madura e a que está verde. Então, visualmente, é muito mais fácil da gente colher, inclusive. Agora, o café eu vou ali buscar uma árvore de café para vocês e já volto. Café, pessoal, é isso aqui, ó. Só que olha o tamaninho da fruta. E olha o problema. Na mesma árvore de café, você tem a fruta bem vermelhinha, você tem uma fruta que tá mais ou menos vermelha, e aí você tem uma fruta que tá verde no meio das que estão madurinha. Você chupa laranja verde? Você chupa laranja podre? Eu não tomo café verde. Eu não tomo café podre. Café especial é fruta madura, gente. Essa é a complexidade da coisa, é a dificuldade. Nós estamos numa região aqui que é montanhosa. Fica difícil a gente pôr, por exemplo, uma máquina para fazer todo esse processo de colheita. A colheita aqui é 98% manual. Depende da pessoa vir aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Essa aqui tá madurinha. Tira. Essa aqui tá madurinha, tira. Aí que mora a dificuldade. O café, por exemplo, ele não é igual a banana. Se você colher uma banana pro ponto de amadurecer e pôr ela numa fruteira, ela vai chegar a amadurecer e você vai consumir. Se eu colher esse café aqui, ó, verde, ele vai ser para sempre verde. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência com alguma fruta mais para verde. Não é prazeroso, ela repulsa a gente, dá uma coisa, resseca a boca, puxa. Não é isso que a gente busca nos cafés especiais. São as frutinhas bem vermelhinhas, mais madurinhas. Fruta madura. Me fala aí uma fruta que é amarga. Vou deixar você pensando, enquanto isso eu vou chupar essa aqui. Docinho. Fruta é doce. Simples assim. Agora eu vou mostrar para vocês o processo que o café passa até chegar na sua casa, na sua xícara de forma especial. Existem vários tipos de café. Hoje a gente vai usar aqui nesse vídeo a variedade vermelhinha só como ilustração. Então essas daqui, pessoal, são as fases da fruta do café. Aqui, ó, você tem o grão de café verde e pequenininho. Tecnicamente a gente chama ele de chumbinho. Esse grão de café aqui, ó, quando começa o período de chuva, ele começa a inflar. Aí ele vira o café verde. Quando ele passa para essa fase aqui é o que chama de café imaturo ou verdoengo, tá? Então aqui o café ainda não está 100% maduro. Do verdoengo passa para o cereja. Quando a gente fala cereja, pessoal, a gente está falando de café maduro. Esse daqui ele começou a passar do ponto ainda na árvore. É o que a gente chama ou de passa café, passou do ponto, ou a gente chama ele de boia também. Esse daqui é o estágio que o café acaba se perdendo, né? Caiu no chão, o café fica podre no chão, mesmo assim ele é aproveitado e vendido de alguma forma, né? Que são os cafés comuns. Depois que o café foi colhido lá na árvore, selecionado manualmente só as frutas maduras, passa alguma coisinha, porque é artesanal. E aí, esse café vai ser levado para um centro de processamento, ele vai ser lavado. No lavador, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele lava, ele faz uma separação por densidade, que é mais ou menos isso aqui que vai acontecer, ó. Pega o café, joga tudo lá no lavador e ele vai separar as frutas por peso. Esses cafés que foram colhidos além do ponto de maturação, eles vão boiar. As cerejas madurinhas vão para o fundo, assim como os verdinhos. Esse equipamento ele é como se fosse uma esteira. Então a cereja madurinha vai para um lado e o verde vai para o outro. Esse café que está aqui em cima, que a gente chama ele de boia, ele ainda vai ser analisado no sensorial, no sabor, e pode ser que ele seja especial também.
O podre, ele normalmente ou ele tá no chão ou ele tá no final da safra. E aí, com certeza, eles não vão dar uma bebida especial. Depois de lavado o café, a fruta vai para o sol. E aí, você tem essa opção aqui, ó, de pegar a fruta inteira, pôr no sol até ela secar. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó, que é o café em coco. Ou você pode pegar a fruta e descascar. Tem um equipamento, uma máquina que vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma espécie de uma melequinha, tá vendo que a minha mão tá molhada? Isso aí é a polpa da fruta. Aí descascou, isso vai para o sol para secar. Vai chegar nessa fase aqui, ó, cereja natural, cereja descascado. Daqui, ambos vão ser descascados, né, que é o beneficiamento, e vai tirar das casquinhas. Uma máquina vai fazer esse trabalho e vai tirar da casquinha os resíduos e os grãozinhos perfeitos. Então aí, ó, você tem aqui o resultado de um café limpo, selecionado. Isso aqui é o resíduo dos cafés especiais, que vai para a indústria no geral. Aqui, ó, como vocês podem observar, tem tanto resíduo que às vezes tem até café. Depois de limpinho, selecionado, esse café vai ser encaminhado para um laboratório de análise sensorial e aí ele vai ser torrado. Um profissional vai dar um laudo técnico em cima dessa torra. Só depois de avaliado, esse café vai para a Unic. A gente torra esse café numa torra mais clara do que o comum. Então o que a indústria faz com esse café aqui, ó? Eles pegam e torram esse café aqui de forma excessiva para que a gente não perceba essas impurezas. Aí o que destaca? Principalmente a cor e o amargor da bebida. Então o caminho para você identificar na torra se um café foi bem torrado, ela tem essa coloração mais achocolatada, mais opaca. E quando você moe, ele fica numa coloração mais clara. Depois de tudo isso que aconteceu, esse café vai ser empacotado numa embalagem especial. Vou fazer uma pausa aqui. Inclusive a gente vai ter um vídeo que vai estar falando só de armazenamento e sobre a embalagem. Não perde esse vídeo que vai ser a semana que vem. Vai para a embalagem, a gente disponibiliza para você, consumidor. Aí você prepara esse café maravilhoso, degusta sem açúcar, por favor. E aí, qual que é a conclusão que você chegou? Será que esse café agora continua tendo preço ou ele tem valor? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre café especial. Então, segue a gente aí no canal, faz as suas marcações nas redes sociais, @unicafés, que a gente vai estar acompanhando os seus comentários aí. Um abração e até o próximo vídeo.